Jonathan Edwards nasceu no dia 5 de outubro de 1703. Filho do reverendo Timothy e de Esther Edwards, ele nasceu em uma cidade em Connecticut, onde ele era o único filho, homem, entre 10 filhos. O pai de Edwards era um professor formado em Harvard, que pregou na mesma igreja em Westminster por mais de 60 anos. Sua mãe era de uma das famílias mais proeminentes da cidade onde eles moravam. Ela era filha de Salomon Stoddard, que pastoreou uma igreja em Massachusetts por cerca de quase 60 anos. Timothy preparou Jonathan para o ministério, sendo um rigoroso disciplinador. Alguns até chegam a tecer algumas críticas acerca da disciplina que Timothy tinha de uma forma exagerada em relação ao seu filho Jonathan. Quando Jonathan tinha apenas 13 anos, o seu rigoroso pai, Timothy, matriculou ele no colégio de Connecticut, que mais tarde seria conhecido como a famosa faculdade de Yale. Edwards ali recebeu uma ampla educação em ciências humanas, gramática, retórica, lógica, história antiga, geometria, astronomia, metafísica, ética, dentre outras coisas. Além disso, ele recebeu ali uma robusta exposição sobre as maiores mentes puritanas e reformadas da época, lendo João Calvino, John Owen, entre outros autores que marcaram a história do cristianismo protestante. Em 1720, Jonathan ele se formou como o melhor aluno da sua sala. Imediatamente, Edwards iniciou um mestrado, agora já na faculdade conhecida como Yale. E durante o seu segundo ano, com 17 anos, ele foi repentinamente convertido a Cristo. Acerca dessa experiência, Jonathan Edwards mais tarde escreveu dizendo: "Veio à minha alma como se estivesse espalhando-se nela um senso da glória do ser divino, um novo, sendo totalmente diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado antes." Com 18 anos, Edwards começou a escrever suas resoluções. Nesse projeto, ele escreveu 70 propósitos, que eram princípios que orientariam sua vida na jornada cristã. Jonathan Edwards é muito conhecido pela sua disciplina, e a sua disciplina se resume muito nessas 70 resoluções que ele escreveu ao longo da sua trajetória, porque ele escrevia essas 70 resoluções como se fosse uma espécie de um diário de pontos que ele iria seguir à risca na sua vida. O interessante é perceber que cada uma dessas resoluções apontam para um fim supremo que Jonathan Edwards considerava o mais importante: glorificar a Deus. Além das resoluções, Jonathan Edwards passou a manter ali um diário para monitorar sua disposição espiritual. Então, quando estava bem espiritualmente ou quando estava mal, Edwards fazia questão de registrar isso. Edwards era fascinado pela glória de Deus e fazia tudo isso com o propósito de glorificar a Deus com sua vida em cada detalhe. Em 1723, ele se formou em Yale, se tornando um mestre em humanidade. Nesse período, ele já havia trabalhado numa pequena igreja presbiteriana escocesa. Mas além de trabalhar nessa igreja presbiteriana escocesa, Jonathan Edwards também trabalhou em uma pequena igreja congregacional em Bolton até retornar a Yale para assumir ali um cargo de instrutor. E por que é importante falar desse período? Porque é nesse período onde a gente tem acesso a um pouco da vida amorosa de Edwards. Foi nesse período que ele conheceu Sarah Pierpont, filha de um pastor chamado James Pierpont, que era bastante influente no seu tempo. Os dois, Edwards e Sarah, se casaram em 1728, depois de namorarem por 4 anos. Neste período, Edwards lutou intensamente contra a sua vocação. A indecisão estava entre dois rumos: seguir o mundo acadêmico, ao qual ele gostava bastante e se identificava bastante, ou seguir a semelhança de seu pai e de seu avô, o caminho do pastorado. E como a gente conhece um pouco da história e já podemos imaginar,
ele se rendeu ao ministério pastoral. Edwards aceitou um convite para auxiliar seu avô materno, de 83 anos, em Northampton, lá em Massachusetts. O renomado Salomon Stoddard, seu avô materno, era o ministro mais influente da região. Mas, por conta da sua velhice, ele precisava de ajuda. E a ideia foi a de que Jonathan Edwards, seu neto, pudesse ajudá-lo. O que aconteceu foi que depois que Edwards ele foi ordenado e passou a ser um ajudante ali, oficial do seu avô, repentinamente, após apenas 2 anos de assumir essa posição de auxiliar, o seu avô veio a falecer. E agora, diante de si, havia a igreja pastoreada por um homem que era muito influente. A igreja que seu avô pastoreava era uma das igrejas com maior destaque na Inglaterra. E Jonathan Edwards, então, recebeu o desafio de substituir o seu avô. Jonathan era muito inexperiente, era apenas um jovem começando o seu ministério. Mas mal sabia ele que a igreja em que ele assumiu como um líder, como um pastor, depois do falecimento do seu avô, seria a igreja que ele iria pastorear nos próximos 22 anos. Jonathan Edwards ficou ali por 22 anos. Se destacou no púlpito pela sua capacidade de exposição bíblica, de seus sermões descritos pelos seus ouvintes como sermões poderosos e hipnóticos, diante da sua capacidade ali de prender a atenção dos seus ouvintes de uma forma inigualável. Edwards se destacou também como um ferrenho oponente ao arminianismo que crescia e infectava as igrejas reformadas daquele tempo. Em dezembro de 1734, depois que Edwards pregou uma série de sermões sobre a justificação pela fé, direcionando-se contra o arminianismo, um movimento soberano do Espírito de Deus começou a acontecer ali na Nova Inglaterra. Edwards fez questão de registrar esse intenso despertamento extraordinário, os feitos que ele presenciou ali. Mais tarde ele escreveu sobre esse período o seguinte: naquele momento, nossas reuniões públicas eram belas. A congregação alegrava-se no culto a Deus. Todos se concentravam com sinceridade na adoração pública. Cada ouvinte ansiava por sorver as palavras do ministro, conforme elas lhe saíam à boca. De tempos em tempos, a Assembleia Geral ia às lágrimas enquanto a palavra de Deus era pregada. Alguns chorando de tristeza e angústia, outros de alegria e amor, outros sentindo compaixão e preocupação pela alma do seu próximo. Diante disso, nos anos de 1740 e 1742, uma copiosa medida do poder de Deus veio àquela região. Esse movimento ficou conhecido na história como o Grande Avivamento. Estava ligado às pregações do pastor itinerante George Whitefield, que em outra oportunidade a gente pretende contar um pouquinho aqui da história dele. Edwards o convidou, inclusive, para pregar na igreja que ele pastoreava. E registros dizem que ele chorou copiosamente durante a pregação. Acredita-se que na Nova Inglaterra, com uma população estimada naquele tempo de 300 mil habitantes, cerca de entre 25 e 50 mil novos membros foram acrescentados às igrejas durante esse período. O Grande Avivamento, que tinha Jonathan Edwards como o grande líder e precursor nas questões doutrinárias desse movimento, chegou ao seu auge em julho de 1741, quando Jonathan Edwards pregou um de seus sermões mais famosos, com certeza o sermão mais famoso, onde por vezes muitas pessoas têm o nome de Edwards ser mencionado. Sermão que atendia pelo título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 12, na parte B do versículo 5, durante o sermão, os ouvintes, conforme registros, foram tomados de um temor inigualável e se agarravam às pilastras e os bancos da igreja porque julgavam estar tendo imagens claras
do inferno. Mas a gente não pode se enganar pensando que Edwards marcou sua trajetória apenas sendo um grande pregador, e principalmente apenas por causa do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Mas sua trajetória também foi marcada pelo seu tratado sobre as afeições religiosas. Edwards ele escreveu um trabalho que fazia uma análise importante sobre a experiência religiosa. Isso foi muito oportuno, porque Edwards, sendo um dos grandes líderes ali do grande despertamento que acontecia no seu contexto, ele passou a perceber que, apesar de ser positivo, trazia consigo muitos excessos. Então ele escreveu acerca de uma busca para encontrar a genuína, a autêntica espiritualidade. E em junho de 1750, depois de mais de 2 décadas pastoreando a mesma igreja em Northampton, Edwards foi exonerado de seu pastorado. Famílias influentes que eram membros da igreja que Edwards pastoreava votaram contra e influenciaram 90% dos membros daquela igreja a votarem contra o pastoreio, contra a continuidade do pastoreio de Jonathan Edwards naquela igreja. Apenas 10% dos membros da igreja de Northampton queriam Edwards como seu pastor. Acredita-se que a insatisfação em ter Edwards como seu pastor veio por conta de uma discordância de Jonathan com o seu antecessor, pastor daquela igreja no passado, seu avô materno, concernente a uma questão da ceia do Senhor. Depois de 1 ano buscando um substituto, Edwards, mesmo sabendo que não seria mais o pastor daquela igreja, continuou ali por 1 ano, recebendo inúmeras propostas de igrejas influentes, como a igreja de Boston, a igreja da Escócia. Edwards decidiu aceitar o convite, o desafio de se tornar um missionário de indígenas americanos. E longe agora dos holofotes, Edwards, conforme alguns, estudava cerca de 13 horas por dia. Ele usou esse tempo para escrever 3 das suas obras também mais importantes. A obra chamada O Livre-Arbítrio, a mais importante delas, que tratava acerca da incapacidade da vontade caída do homem de crer em Deus. Ele escreveu essa obra em 1754. Escreveu também O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, datado de 1755, e O Pecado Original, datado de 1758. Depois do genro de Edward, o Sr. Aaron Burr, que era o diretor da faculdade de Princeton, falecer, Jonathan foi convidado a assumir a presidência da faculdade de Princeton, faculdade que se tornaria a maior influência teológica ortodoxa dos Estados Unidos no século XIX. Quando Edwards exercia a presidência de Princeton por apenas 5 semanas, ele contraiu varíola e morreu no dia 22 de março de 1758. Tendo ao seu lado apenas as suas filhas, Esther e Lucy, já que Sarah, sua esposa, ainda não havia se juntado a eles por conta de um rigoroso inverno, ele sussurrou suas últimas palavras. Parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso, transmitam meu maior amor à minha querida esposa e digam que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual. Portanto, conforme creio, continuará para sempre. Espero que ela seja apoiada durante esta grande provação e se submeta alegremente à vontade de Deus. Jonathan Edwards, um homem que alcançou grandes lugares, mas que nunca se esqueceu que estava fazendo isso para a glória de Deus. Espero ter te ajudado até aqui, que Deus te abençoe.